Saudações esmeraldinas, hoje tem Jogo do Verdão, hoje tem Flamengo e Goiás no Maracanã. Pensa num momento difícil para acontecer esse jogo. É hoje, depois de tomar uma sapatada em casa de 5 do Palmeiras, encarar o Flamengo sedento por uma vitória lá dentro, lá no Rio de Janeiro, não vai ser tarefa fácil. Nossa esperança é que o futebol é aquilo, uma caixinha de surpresas. E então é sobre isso que a gente vai tentar ver esses caminhos para que aconteça essa surpresa nesse vídeo aqui do canal Verde 33. Eu sou Helder Dias, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda aqui a esse espaço onde a gente discute o Goiás Esporte Clube como prioridade, também outros aspectos do futebol, né? Então está me preocupando muito essa questão do envolvimento de jogadores, até da elite do futebol brasileiro, em apostas. De repente a gente pode falar um pouco sobre isso também, mas já peço a você aí para deixar seu like ou seu dislike, e enfim, se não for inscrito no canal, que se inscreva aí, se junte a nós aqui, já somos mais de 900, e para mim é um prazer poder falar e conversar com vocês um pouco sobre esses aspectos, né? E, enfim, vocês vão ter paciência aí hoje, que tem muito carro de som rodando aqui pelo bairro, mas nós temos que gravar e o tempo que tem é esse aqui. Então, gente, a questão é, o Goiás tem alguma chance mesmo de trazer um bom resultado? E um bom resultado já seria um empate, claro que é um ponto lá no Rio, não é desprezível, ainda mais diante do Flamengo, mas que condições temos? Eu falo do excepcional quando digo em relação a você ter um acidente de percurso, como foi no final de semana. Agora, também um acidente de percurso a nosso favor, né? De repente aí, como aconteceu anos atrás, o Goiás fazer um gol no Inter, tendo um jogador a menos e conseguir, né? Vocês devem lembrar a expulsão do Jefferson no começo do jogo contra o Inter, na Serrinha. O Goiás conseguiu ganhar por 1-0, se a memória não me falha, né? E acho que o ano era 2020, o Goiás acabou rebaixado no final do ano, mas conseguiu nesse campeonato, era a época da pandemia lá, o Goiás conseguiu essa vitória. Para mim foi uma vitória muito heróica, pelo contexto do jogo em si. Então, essas coisas, vocês me ajudam aí nos comentários se não foi exatamente isso, porque a memória trai e o acúmulo aí, o HD tá meio cheio já aqui. Mas o acúmulo dessas situações adversas que vem acontecendo com o Goiás, né, principalmente em relação à arbitragem, agora com contusões, e por conta da arbitragem também as suspensões, isso deixa um prognóstico difícil para uma partida como hoje da gente ter, independentemente do adversário. Seria complicado para o Goiás fazer um jogo dessa forma, sem o miolo da zaga completa ali com o Bruno Melo e o Lucas Alter, né? Sem o goleiro titular, que é o Tadeu, apesar do Marcelo Rangel não ter sido em nenhum momento culpado pelos gols que sofreu, nem no jogo. Não sofreu gol lá no Rinásia, fez um bom papel, e no jogo contra o Palmeiras não teve, a meu ver, né, nenhuma culpa em nenhum dos gols, 5 gols, né? Defesa falhou bastante, marcação e tudo isso. Depois, o segundo tempo foi um desastre do Goiás, mas a gente sabe o contexto do jogo, a gente sabe que jogando nas condições normais, o placar não teria sido aquilo. Isso é um alento que a gente pode levar. Com 11 jogadores em campo, o Goiás estaria numa situação diferente ao final daqueles 90 minutos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, do jeito que a coisa aconteceu, o problema é que se abate muito o espírito para o próximo jogo. Eu acho que essa distância pequena de 3 dias, né, 72 horas aí, né, entre um jogo e outro, não é ruim nesse sentido. Eu acho que se passasse mais tempo, talvez a tensão fosse maior. Mas o fato de você
ter que sair do jogo e já preparar para o próximo, tem gente que pensa o contrário, mas eu penso que a gente pode ter, nesse pouco intervalo, já a comissão técnica ter que pensar no próximo jogo, ver os erros, né, observar o que errou, e realmente aí o Emerson Ávila errou ao escalar o Guilherme e de repente colocar 3 jogadores no ataque contra um Palmeiras que é um time muito, muito bem treinado, um time com um elenco muito forte, e colocar o Diego na ala, desfalcando o meio de campo. E eu falei isso para alguns amigos antes do jogo, olha, para mim, falei no vídeo aqui, precisamente falei, o Diego lá, em vez do Apodi, é bom porque o Apodi para mim não é mais jogador de lateral, ele não... ele é um cara para ali para frente mesmo, para resolver no segundo tempo, pela idade, pela disposição que ele tem e também pelo instinto que ele tem atualmente, principalmente, de ir à frente, de fazer um papel muito mais ofensivo. Então não seria o cara para começar jogando contra o Palmeiras, acho que todo mundo é meio de acordo com isso. Mas o fato que o Diego ali naquele lugar causou um buraco no meio, porque teve que alterar a dinâmica do setor. E a entrada do Guilherme foi assim, a cereja no bolo, só que ao contrário, né? Uma cereja ruim. Não estou dizendo do jogador em si ruim, né? O Guilherme tem muito que mostrar para mim, até agora não apresentou nada de positivo, mas é um jogador que eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Só que em 2 jogos seguidos, né, no Brasileiro, contra o Inter, ele perdeu uma chance nos últimos minutos dos acréscimos. E nesse jogo com o Palmeiras, uma bola alçada na área, que quando estava, salvo engano, estava 0-0 ainda, e ele poderia ter definido, ele se perdeu na bola, no controle da bola, e por postura corporal não conseguiu atingir a bola como deveria. Então, para mim, isso tem muito a ver com ter ficado aí muito tempo no futebol chinês, que é um futebol de qualidade muito baixa, e ter ficado 4 meses parado antes de vir para o Goiás. Então, tem que ter muita paciência para ver que ele vai no próximo mês ainda. O ritmo de jogo para quem joga, vem do Oriente Médio ou lá da Ásia, é muito diferente, né? A gente lembra do Fernandão, por exemplo, quando veio do Algarafa lá acho que era Algarafa mesmo, né? E, enfim, estava contundido, tinha uma série de problemas. Mas geralmente não é muito fácil, não, né? Bom, mas o Guilherme junto com o Vinícius Matheus à frente, o Goiás mudou praticamente para um 4-3-3 contra o Palmeiras muito forte. Esse erro não vai se repetir hoje. Esse erro, com certeza, está corrigido pelo Emerson Ávila, não tenho dúvida de que haverá uma solução melhor. O problema é que o Goiás vem com uma zaga totalmente desentrosada em termos de jogar junto uma competição como o Campeonato Brasileiro. O miolo da zaga me preocupa muito, ainda mais tendo um cara como o Pedro, o Gabigol também, né? O ataque do Flamengo em si. O Flamengo tem muitas armas ofensivas. O problema do Flamengo é atrás. E aí que eu queria, putz, olha, o Goiás, se tivesse uma força ofensiva que fica meio camuflada, parece que o Goiás é muito bom ofensivamente, porque tem um dos 5 ou 6 melhores ataques aí entre as equipes do Campeonato Brasileiro esse ano, mas só que a gente fez esse ataque no Campeonato Goiano, basta lembrar do Goiânia, o 8-3, né? Não serve de parâmetro. Tanto é que no Campeonato Brasileiro o Goiás só fez gols em um jogo. O Goiás só fez gols contra o Corinthians em 4 partidas. Então é uma coisa preocupante. Mas, por outro lado, a defesa do Flamengo tem dado muito espaço. De repente, tendo que se jogar para frente, pode ser que surja uma bola. E aí vem aquele lance, né, esporádico, e que pode acontecer, encaixar uma bola, um gol do Goiás, fecha a casinha, traz 1-0 para cá. É um sonho, mas o futebol, como eu disse no começo do vídeo, o futebol é uma caixinha de surpresa. E aí fica aquela coisa, vamos ter que ir pro jogo para ver o que vai acontecer, né? E assim, falando um pouquinho sobre essa questão do escândalo das apostas, me intriga, me deixa muito desanimado ver isso acontecendo no Brasil de uma forma tão assim
intensa, né? Pelo pouco que se apurou, e olha que a gente talvez esteja só na ponta do iceberg ali, porque é uma apuração aqui do Ministério Público de Goiás, né, que está alcançando outras, mas se a gente puxar vai achar muita coisa, infelizmente. E isso eu tenho que dizer, olha, na Inglaterra tem uma tradição de apostas de muito tempo, eles têm uma regulamentação muito grande em cima disso, a punição é muito alta para quem entra, principalmente no meio esportivo, entra numa dessas, seja para árbitro, para comissão técnica, para jogador, para todo mundo, dirigente, né? Mas lá a questão, o costume que eles têm são, pelo menos até onde a gente sabe, a Liga, a Premier League, não existe isso, né? Pelo menos há muito, muito tempo. E nas divisões também inferiores também é raro isso acontecer. Quem quiser citar, cita aí também nos comentários alguma coisa que saiba no Reino Unido. E na Europa também eu vejo poucos casos nas principais ligas. Aqui no Brasil a gente já chegou com um tapa na cara na Série A. E a gente vê o envolvimento aí em áudio do Eduardo Bauerman, do Santos. A gente já viu do Igor Cariús, que jogava no Atlético aqui, que está no Sport. De outros jogadores de Série A que a gente viu por aí também. E o Dadá Belmonte, né, gente? Assim, num lance que parece crível que aconteceu daquela forma por conta do que foi combinado com o criminoso aí, o apostador, né? E é uma coisa que a gente vai ter que lidar. As casas de apostas tomaram conta do cenário no esporte. Hoje são patrocinadores dos principais times, né? Então é uma coisa que não deixa de jogar uma água no chope, a gente discutindo futebol aqui, falando sobre o jogo, e de repente acontece alguma coisa nesse sentido aí que vai muito além da esfera do esportivo, né? Que entra para a esfera criminal. Eu espero que a gente encontre uma solução para isso, mas olha, se isso está acontecendo na divisão de elite, imagina para quem não recebe salário, para quem está lá apertado e muito mais vulnerável à ação de um bandido desse que quer mudar, quer manipular o resultado de um aspecto do jogo, um cartão, um pênalti, uma expulsão, uma falta, enfim, esses eventos que acontecem. Isso é muito, muito ruim, né? Bom, temos que seguir. Hoje tem Goiás Flamengo, vamos lá, vamos ver, quero ver o que vocês comentam aqui. Por mim, esse jogo já acontecer agora para a gente se livrar, porque ainda tem Botafogo no final de semana. E o Botafogo, a gente sabe como é que tá, né? Nem parece o Botafogo. Me perdoe os botafoguenses aí. Um abraço, comenta aí no vídeo e vamos lá.